Vamos lá, semana passada a gente falou sobre o apóstolo Pedro, né? Sobre como ele tem aí uma visão acerca do que Deus estava fazendo com a proclamação do Evangelho, de como essas barreiras estavam sendo quebradas, né? A importância da conversão de Paulo, a importância da conversão de Cornélios, né, e o avivamento ali, o derramar do Espírito sobre aqueles gentios, de como isso era importante, não só para quebrar essa barreira do Evangelho, essa barreira cultural, essa barreira social, mas também tirar um paradigma da vida dos judeus que era a exclusividade de Deus sobre a vida deles, né? Que somente eles tinham essa exclusividade da lei, dos rituais, enfim. Então isso foi extremamente importante, inclusive para os judeus, para que eles entendessem que Deus estava quebrando a barreira agora de fato, e de que o evangelho iria chegar não somente ao povo judeu, ao povo misto, né? Como a gente viu, os samaritanos, é, os prosélitos, né, que tinham alguma descendência judaica, mas agora de fato aos gentios, que não tinham nenhuma descendência judaica, nada do tipo, e de como o Espírito Santo também estava sendo derramado sobre a vida deles, tá? Hoje a gente vai falar resumidamente aí sobre aflição, oração, livramento e juízo de Deus, tá? A gente vai falar alguns tópicos aí com a igreja é perseguida novamente, tá? Então, até um período aí da morte de Estevão à conversão de Paulo, a igreja ainda gozava de alguma paz, tá? Por mais que o apóstolo Paulo começou ali a perseguir novamente, a igreja ainda gozava de uma certa paz. Mas aqui a igreja é perseguida novamente, o livramento de Pedro, tá? A morte de Herodes e o retorno da missão de Barnabé e Saulo. Tá? A gente vai abordar então esses temas hoje e a conclusão aí, trazendo alguma aplicação pessoal aí para nossas vidas, tá? Começando aí com a igreja sendo perseguida novamente. Quando a gente olha então no capítulo 12, logo no início, a gente vê que apesar, né, dos cristãos gozar aí dessa paz, como eu já havia dito, e o apóstolo Paulo tentar ali respirar ameaças e ir contra a igreja do Senhor, a gente vê que ele acaba, né, sendo convertido ali. Então a igreja tinha ali um certo gozo, livremente, ali a igreja podia continuar propagando, né, as boas novas, apesar de algumas barreiras ainda, mas ela tinha essa liberdade, tá? Mas no início do capítulo 12, a gente vê que Lucas já descreve agora um novo perseguidor da igreja, né? E um perseguidor ainda que mais autoridade, inclusive, do que os próprios líderes judeus da época, né? Do que o próprio apóstolo Paulo, apesar dele ter aqui aquela carta de autoridade, né? Do Sinédrio para perseguir os crentes, mas a gente vai ver que agora é um rei, trata-se de um rei, então você imagina, né? Então, esse cara tinha muito mais autoridade para poder perseguir a igreja do que qualquer outro, tá? Então, Lucas vai dizer que o rei Herodes agora torna-se um grande perseguidor. Então, mas quem é esse rei Herodes, né? Quem se trata? Que rei é esse? Né? Quando a gente vai olhar para as escrituras, a gente vai ver que pelo menos 5 Herodes são narrados dentro das escrituras, né? Começando com Herodes o Grande, tá? Esse mesmo Herodes o Grande é aquele que tentou assassinar Jesus ainda pequeno, tá? Mas a gente sabe, né, que debaixo da mão soberana de Deus ele não conseguiu, e que após a sua morte ele acabou dividindo o seu reinado entre 3 reis, tá? 3 Herodes. O primeiro deles é o Arquelau, tá? Herodes Arquelau, o Herodes Antipas e o Herodes Filipe, tá? O Herodes Agripa I, ele é um neto do Herodes o Grande, tá? Por isso que ele não é tido como filho, mas ele é neto de Herodes o Grande, tá? Então, a gente vai ver, estudando, né, não só a Bíblia, quanto a história secular, principalmente quando a gente vê ali o grande historiador Flávio Josefo, né, a gente vai ver que esse Herodes era o Herodes Agripa, que era de fato esse neto do Herodes o Grande, tá? Ele era neto também de Mariane, uma judia, inclusive, e filho de Aristóbulo, que era um dos filhos de Herodes o Grande, tá? Ele morre ali o pai dele morre por volta do ano 7 antes de Cristo, porém a sua mãe manda ele para Roma para que ele possa estudar, né, ter todo o aparato ali a fim de que ele possa futuramente vir governar, tá? E pelo fato dele ele acaba usufruindo disso. Um minutinho. Vocês estão ouvindo, gente? Sim, professor, cortou um Então, pouquinho, mas
A gente está ouvindo. Ah, tá. Não, então, é que eu fiquei sem retorno no ouvido aqui, eu percebi que tinha dado alguma coisa. Mas vamos lá. Então ele acaba sendo enviado para Roma e ele acaba, depois que ele é eleito rei, né, que ele acaba sendo ali um governador ali da região, ele acaba usufruindo, tá, desse... Gente, estão me ouvindo? Tá ok. Tá Tá ok, ok. né? Tá Tá ok. estranho. Se parar a voz aí, vocês me avisam, então, para mim não parar mais. Então ele acaba então utilizando disso para conseguir o favor do povo judeu, né? A gente sabe que apesar do povo judeu estar ali sendo subjugado, né, se eles quisessem em algum momento causar alguma revolta, como historicamente aconteceu com a revolta dos Macabeus, como outros tipos de revoltas que existiram, eles tinham uma certa força, né? E não só a força física, mas eles tinham também o favor de Deus em prol deles, tá? Então, era muito comum as lideranças tentar buscar também a liderança e o favor dos judeus, tá? Principalmente ali do sinédrio, né, dos sacerdotes, por conta disso. E ele utiliza então dessa linhagem judaica para conseguir esses favores, tá? Então, depois da morte de Calígulas, que era alguém que ele tinha muito contato, ele se torna então ali um imperador, né? Ele apela na verdade para o imperador Cláudio, ele recebe então ali o direito de poder reinar sobre a Judéia e Samaria. Então assim naquele tempo, assim como o rei Herodes o Grande, o rei Herodes Agripa passa a governar de igual modo ali os territórios que seu avô governava, tá? Então, por saber que essa perseguição contra os cristãos agradava os judeus e ele querendo receber o favor dos judeus, então a Bíblia vai dizer ali já no capítulo 12 que ele manda matar Tiago a fio de espada, né? Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, né? Esse Tiago é aquele que Jesus sempre chamava, né? Era Pedro, Tiago e João, era sempre os três ali, então era alguém muito querido por Jesus, tá? Então ele, depois de Estevão, ele é o segundo a ser martirizado aí, né? Era alguém importante, era um apóstolo de Jesus. Tá? Então ele é morto a fio de espada, e é interessante que ele é morto a fio de espada, por quê? Em Deuteronômio, capítulo 13, vai dizer acerca de pessoas que estão disseminando heresias e idolatria no meio do povo. Então, por exemplo, se o cara, ele vou usar a expressão converter, tá? Se ele convertesse uma família para um falso ídolo, ele era morto por apredejamento, tá? Mas se ele convertesse uma cidade, ou seja, se ele persuadisse uma cidade inteira a servir outros deuses, então ele deveria ser morto à espada. Tá? Olha que interessante. Então, Tiago não foi morto à espada meramente por uma coincidência. Herodes conhecia as leis, ele observava as leis também. Tá? Então ele mata Tiago a fio da espada, só que ele não mata todo mundo, porque ironicamente a lei dizia que se esse cara desviasse uma cidade inteira para um outro falso deus, toda a cidade tinha que ser morta a fio da espada. Tá? Mas apesar dele estar seguindo ali teoricamente a lei mosaica, ele não mata os habitantes de Jerusalém, ele mata só Tiago, tá? Que era um dos líderes aí, né, desse movimento aí crescente aí, que era as boas novas, né? E aí o que ele faz? Ele prende Pedro. Ele prende Pedro para também, ele viu que isso agradava o povo, então ele prende o apóstolo Pedro a fim de também cometer o mesmo crime, a fim de também matar também ele, tá? Então, estimulando aí novamente pela aprovação dos judeus, ele viu que isso agradou ele, agora ele ousadamente prende aí o Pedro, né, que era o líder, que era o porta-voz dos 12, então o rei determina matá-lo, né, pretende matá-lo, porém ele quer fazer isso após o fim da festa dos Pansasmos, tá? É, a gente vai ver que os Pansasmos, ele está muito ligado à festa da Páscoa, tá? Ele era uma ordenança que naquele período não se deveria comer pão com fermento, tá? Tinha que ser tudo sem fermento. Mas a gente vê que no Novo Testamento essas festas elas acabam sendo correlatas, elas acabam meio que se unindo, tá? Aí eu trouxe alguns textos aqui do Novo Testamento que mostram essa união dessa festa. Então, por exemplo, lá no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Olha que interessante. Então, apesar de ser uma festa distinta, ela acaba
se unindo à festa da Páscoa. Por quê? A festa dos pães asmos, ela estava também muito ligada ao livramento que Deus estava dando para eles no Êxodo, tá? Era uma comemoração também da libertação deles do Êxodo. Então, por isso, né, que acaba sendo unida uma festa a outra aí no Novo Testamento, tá? Novamente outro texto aí, estava próximo aí a festa dos pães sem fermentos, né, que é os pães asmos, chamada Páscoa. Então, há essa união aí dessas duas festas e elas eram comemoradas no mesmo período. Então, olha que interessante, Pedro, ele na comemoração da Páscoa, ele acaba sendo morto, porém, para não causar tumulto, como houve na morte de Jesus, né, então, o rei acaba deixando, né, preso o apóstolo Pedro a fim de matar ele, então, assim que passasse a festa da Páscoa, tá? Então, como a gente já viu, a narrativa vai dizer que que Herodes lança ele na prisão. É interessante que, por saber, inclusive, o histórico do apóstolo Pedro, que ele já havia escapado de outras duas prisões, o Herodes coloca ele numa prisão máxima. Por quê? A narrativa vai dizer que ele coloca 4 escoltas de 4 soldados, cada um para o guardarem. Então, para vocês terem uma ideia, o apóstolo Pedro, ele dormia acorrentado com 2 homens. Cada uma mão ele dormia com guardas ali. E não só isso, na porta da prisão, da cadeia onde ele estava, tinha mais 2 guardas guardando. Então, assim, era algo impossível, humanamente falando, do apóstolo Pedro escapar. Mas é interessante que o apóstolo Pedro, a narrativa vai dizer que ele estava dormindo, né? Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias e 2 guardas diante da porta. Então, o apóstolo Pedro lembrou daquele salmo, né, onde diz que o Senhor guarda, o Senhor dá enquanto dorme, né? Então ele tinha confiança de que ele estava tranquilamente, que ainda que ele viesse a morrer, ele estaria com o Senhor. Tá? Essa é a confiança de alguém que está sabendo que está ali no corredor da morte, mas que está dormindo, não está desesperado em meio a esse problema, né? Porque ele sabia que, quer morrendo ou quer vivendo, ele estaria com o Senhor, tá? Então, diz que o fato dele estar preso ali, lá no verso 5, vai dizer que a igreja orava incessantemente, tá? Eles oravam incessantemente em favor dele, em favor da libertação do apóstolo Pedro, né? Eles criam que Deus podia fazer um milagre. Deus já havia feito isso anteriormente, libertando ele, e sabia que isso poderia acontecer novamente, tá? A expressão usada aqui grega para falar incessantemente é a expressão ektenos, tá? Que é uma ideia de com fervor, com a alma mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, a mesma palavra utilizada para expressar a oração de Jesus lá no Getsemane, quando ele ora ali em agonia, para vocês entenderem a dimensão da oração que esses irmãos estavam fazendo em favor de Pedro. Eles acreditavam de fato que de alguma forma, realizando ou não um milagre, Deus poderia soltar o apóstolo Pedro em resposta à oração deles. Tá? Então eles oravam isso com fervor, eles estavam empenhados em relação a isso. E aí a Bíblia vai dizer que enquanto eles oravam, o milagre acontecia, né? As correntes caíram, né? Apareceu um anjo ali, que trouxe ali um esplendor ali naquela prisão. As correntes caíram, as portas se abriram e o livramento aconteceu, né? Então há uma ligação entre os joelhos dobrados e o braço de Deus estendido, né? A igreja nunca é tão influente na terra como quando ela está de joelhos diante de Deus, né? Demonstrando a importância da igreja se unir em oração em prol de um propósito, né? Em prol de uma ação, em prol de uma missão, o que é que seja. Quando a igreja está orando, meus irmãos, as cadeias são quebradas, né? De fato, há um milagre do Senhor. Então, após a compreensão do livramento aí, né? O apóstolo Pedro, então, sofre esse livramento. Após a compreensão dele, né, que ele tem ali por intermédio de um anjo que Deus manda, né, Pedro se dirige ao local da oração, então era muito comum, ele já sabia que eles estavam ali orando, tá? Esse local da oração é a casa de Maria, mãe de João Marcos, tá? O jovem João Marcos aí que escreveu o Evangelho de Jesus, né, segundo João Marcos, tá? Esse local era um local conhecido por eles porque é o mesmo onde ocorreu o dia de Pentecoste. Era muito comum, então, eles a se reunirem sempre ali para orarem ao Senhor, né? O cenáculo ali, tá? Então, eles se reúnem ali e o apóstolo Pedro tinha certeza que ele ia encontrar as pessoas ali. Então, ele corre para lá, né, para avisar sobre o livramento, sobre a mão poderosa de Deus ali sobre a vida dele, né? Que o livrou da morte.
Ele bate na porta e aí a Bíblia vai dizer que Rode, né, que era uma serva ali, ela vai até o encontro ali, né? Então, ela ficou tão alegre que nem fez ele entrar, ela correu para avisar as pessoas, né? Mas é interessante que a igreja que estava orando insistentemente ali é a igreja que afirma que ela tá louca. Você tá louca. Você tá louca, não pode ser ele. E aí a gente vê a incoerência muitas vezes da minha e da sua vida, né? Porque a gente não é diferente deles. A gente está orando pelo milagre e quando o milagre acontece, muitas vezes a gente se recusa a acreditar, né? Porque a gente acredita que Deus pode fazer, mas quando Deus faz, a gente não é possível. A ponto deles dizerem que ela estava louca. Só que é interessante que eles vão dizer que não era ele. Eles vão dizer que era o anjo dele. Aí eu queria abrir já para a primeira participação aqui. Por que vocês acham que eles vão dizer que Rod estava vendo não Pedro, mas o anjo de Pedro? O que vocês acham? O que vocês dizem com relação a isso? Complicado. Por Eu que acho que que... Pode é falar, incredulidade. desculpa. Imagina. Eu acho que é por conta da incredulidade, talvez. Mesmo que eles orassem, eles não criam que talvez pensassem que Pedro já estivesse morto e Pode fosse ser. um espírito, não sei, ou então de repente uma visão, um sonho, né? Se eles achavam Uhum. que Rosa estava louca, de repente eles pensavam, falou assim, pronto, a menina enlouqueceu de vez e tá vendo coisa, vendo fantasma, tá possuída, alguma Orou tanto que tá vendo até coisa já, né? coisa doida da cabeça, né? Quem mais? Obrigado, irmã. Imagina. Quem mais aí arriscaria aí? Por que eles disseram anjo? Bom, então vou lá, vou continuar. Então, o que acontece? Os judeus, eles acreditavam em anjo da guarda, tá? Isso era comum entre eles. E, inclusive, eles acreditavam que esses anjos podiam se personificar na imagem da pessoa, se parecer com a pessoa, tá? Então, por isso que eles dizem isso. Eles não estão completamente doidos com relação ao anjo da guarda, porque quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê muitas vezes o anjo, Deus mandando um anjo para guardar, para livrar, para trazer uma mensagem. Então eles criam muito forte nisso, tá? Então por isso que quando eles dizem, é um anjo do apóstolo Pedro, eles estão querendo dizer que era o anjo da guarda dele, que eles estavam vendo, porque eles acreditavam que eles podiam inclusive se personificar, tá? Então há uma crendice com relação a anjos da guarda pelos judeus, tá? Então apesar deles agora estar numa nova etapa, numa nova fase da igreja, né? Agora eles estão aí curtindo aí esse derramar do Espírito, essa propagação do Evangelho que está sendo a todas as nações, eles ainda não eram judeus e guardavam algumas crendices, tá? Então, por esse motivo, eles pensavam que o anjo da guarda de Pedro ali ao invés dele. Mas quando eles abrem a porta e verificam de fato que se tratava de Pedro, então há uma alegria ali, né? Há um alvoroço. Pedro recebe ali um grande livramento da parte de Deus, né? Algo que parecia impossível. Imagine vocês estão acorrentados entre dois homens, um de cada lado, e tem mais dois guardando na porta. Então era algo praticamente assim, na verdade praticamente não, era algo impossível. Era de fato um livramento exclusivo e atribuído aí à obra de Deus, né? Ele atribui isso. Tanto é que ele diz, né, que ele conta para eles como o Senhor o tirara da prisão. Como que Deus livrou eles? Ele sabia plenamente que foi o próprio Deus que o livrou, porque era algo impossível, humanamente falando, tá? Festa da Páscoa é um marco do livramento do povo de Deus do cativeiro do Egito, né? É algo que de fato marcou o povo judeu, porque era a comemoração desse grande livramento de Deus, né? E é interessante que a palavra usada por Pedro lá no verso 11, onde ele fala de que a mão do Senhor havia o livrado, é a mesma que ele usa para descrever lá o Êxodo, quando a gente vai olhar no capítulo 3, se eu não estiver enganado, onde ele vai
pregar ali falando sobre o êxodo, o livramento ali. Então ele usa a mesma expressão, ou seja, Pedro experimentou de fato um novo êxodo na sua vida. Da mesma forma que aquele povo foi livre, foi liberto, ele agora também, decorrente ali da festa da Páscoa, da comemoração da Páscoa, ele sofre esse grande livramento também, né, dessa opressão, desse livramento de morte que estava sobre a vida dele. Então, e tudo isso, obviamente, aí a gente vê que em resposta à oração do povo de Deus, né, a gente vê que o povo de Deus ali teve um papel ali fundamental ali. Não que as nossas orações podem, de certa forma, mudar as intenções de Deus, não é isso, mas elas contribuem com o propósito de Deus, né? Elas se conectam com a vontade de Deus, né? Então, a oração ela é muito importante nesse aspecto, porque ela de fato faz não só com que a gente tenha o favor do Senhor, mas com que esse favor do Senhor também mude a nossa vida. Então, a oração ela está muito mais relacionada a mudar a nossa vida, aquilo que a gente crê, do que simplesmente mudar a mão de Deus, né? Ah, vou mudar de ideia agora porque meu povo está orando, tá? Não é essa perspectiva, porque a gente sabe que Deus é soberano, ele faz o que ele quer, mas ele usa o meio da oração a fim de responder a sua igreja, de responder o seu povo, tá? Então, já falando sobre a morte de Herodes, né? Então, logo após que isso acontece, Lucas muda a sua narrativa e ele traz uma descrição muito interessante, porque ele vai tratar da morte de Herodes, tá? Ele volta, então, novamente para Herodes, agora para trazer uma informação histórica importante, inclusive, por que histórica e importante? Porque, como eu disse para vocês lá na primeira aula, o livro de Atos é um livro histórico. Tá? É um livro narrativo que fala de pessoas, de situações, tá? E interessante que livros seculares contribuem com as informações que o apóstolo, que Lucas, na verdade, né, traz acerca da historicidade de algumas questões, tá? Então, para vocês terem uma ideia, as cidades ali helenistas, né, ou seja, culturalmente gregas, de Tiro e de Sidom, dependiam dos territórios de Agripa para suprimento de alimentos básicos, ou seja, coisas básicas de sobrevivência mesmo, como trigo, né, principalmente que era muito utilizado na época, eles dependiam de Herodes. Eles dependiam dessas cidades que Herodes era rei. Tá? E o que acontecia? Historicamente, a gente vai ver que por uma rincha, ele se recusava a fazer comércio com essas cidades. Tá? Então, era um problema muito sério, que inclusive trouxe mortes aí por fome, por causa da falta de necessidades básicas, para vocês verem a tamanha crueldade desse rei. Flávio Josefo, né, já citei ele aqui, mas Flávio Josefo é um historiador judeu, tá? Ele não é cristão, ele não se converteu ao cristianismo, mas é um historiador importantíssimo para a história do povo judeu. Inclusive tem um livro dele muito famoso aqui em português, que é a História dos Hebreus, tá? Porque ele traz muitos relatos importantes para a história e que contribuem, inclusive, para a veracidade das escrituras, tá? Então ele vai dizer que Herodes Agripa tinha ido a Cesareia a fim de comemorar um festival, né, em honra ao imperador Cláudio, e que esse festival sempre acontecia depois do término da colheita de grãos, ou seja, quando acabava ali a colheita, né, dos grãos, eles faziam essa festa para comemorar. E dessa forma, então, os compradores, né, os mercadores ali comprariam trigo. Então ele vai ali por quê? Porque vai dizer que há uma certa paz entre eles, né, uma relação ali de apaziguamento, né? A narrativa de Lucas, inclusive, vai dizer isso. Então, ele vai para esse festival, né, para comemorar ali, para dizer que agora, ó, estamos em paz, e que no final desse festival ele ia liberar esse povo para comprar, inclusive, mercadorias deles, tá? Interessante que Flávio José vai dizer que Herodes, ele entra ali nessa arena e ele estava vestido com uma peça de tecido finos de prata, que toda vez que batia o sol sobre ele, ele resplandecia, como se fosse um anjo. Tá? O seu manto resplandecia ali com o reflexo da luz solar. Então, Lucas vai dizer, então, ali, no dia designado, Lucas não usa tantos detalhes quanto Flávio Josefo, mas vai dizer que no dia designado, Herodes, vestido ali desses trajes reais, né, como eu acabei de dizer que Flávio Josefo relata que eram de fios de prata, que batia a luz do sol e refletia, ele assentado ali sobre o trono, ele vai dirigir a eles palavras, tá? E que por conta disso,
quando ele começa ali o seu discurso, ali os bajuladores, né, o pessoal que queria comprar dele ali, vai dizer que não se tratava apenas de um homem, que era de fato uma divindade. Por quê? Por causa desse resplendor que ele refletia, por causa da sua voz ali que ele postulou ali para falar com eles, e isso encheu ele de orgulho. Né? Ao mesmo tempo que ele recebia os aplausos do povo, ele estava ali adorando a si próprio ao invés de dar glórias ao Senhor, né? Como a gente vai ver que a Bíblia diz. Então, ele não repreende eles, né? Ele não vai tratar essa bajulação como algo herético, pelo contrário, ele procura exaltar a si mesmo e não dá a devida glória a Deus. E no mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Deus mandou ali uma praga ali, ele foi comido de bichos, né? Deus derrubou ele do trono. Né? Lucas vai dizer que ele foi comido de bichos porque ele não deu glória a Deus. É interessante que a gente tem até um hino, né, um corinho aí, não sei se vocês já ouviram isso, mas vai dizer, né, que se você não dá glória a Deus, vai ser comida de bicho. Exatamente por causa dessa passagem. Porque ele não deu a devida glória a Deus, ele recebeu para si só, aquilo lhe encheu de orgulho, e no mesmo instante Deus derruba ele, Deus mata ele. Né? A Bíblia vai dizer que ele foi comido de bichos. Então, o corpo na sepultura, a gente sabe que o corpo está ali, ele é comido de bichos, mas ao contrário de estar ali sepultado, no mesmo instante ele é comido de bichos vivos, né? Criando vermes ali que imediatamente passaram a se alimentar dele. É interessante que tem um doutor americano, eu não vou me recordar agora o nome dele, que ele pegou todas as doenças, as mortes, e trouxe uma questão científica ali, né, de doenças, tentando explicar Acho que é algumas Mike mortes. Murdoch. Oi? Perdão. Mike Murdoch. Pode ser. Eu não me lembro se é o mesmo, tá? Mas é um doutor aí também. E aí ele fala que ele vai dizer que era muito comum, tá, naquele período, as pessoas terem vermes dentro de si, né, solitários, esse tipo de verme, por causa da higiene que não existia naquela época. A higiene, gente, é algo mais recente, tá? Não, então, muita gente morreu por falta de higiene mesmo. Tanto é que a peste negra, aí, né, conhecida como peste negra, que é a doença do rato, matou muita gente por causa da imundícia que se tinha na época, né? Não era comum a higiene como a gente conhece hoje, tá? Então era comum, ele vai dizer, as pessoas terem verme naquele período. Mas ele vai dizer que Deus utiliza isso para já fazer com que ele seja ali comido de vermes ali, né? Então, mostrando que de fato foi uma ação de Deus mesmo, porque era comum todos terem isso, mas que naquele momento exato, o fato dele não ter dado glória a Deus, ele acabou ali sendo comido de bichos ali imediatamente, tá? Os bichos começaram a se alimentar dele. E é interessante que a Bíblia vai dizer ali, Lucas vai nos narrar, que por causa da morte dele, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, né? Então, a gente vê que ninguém pode impedir a obra do Senhor, né? A gente estudou, inclusive, na aula passada, que ai daquele que queira ser a barreira de empecilho para a obra de Deus, né? O próprio apóstolo Pedro reconheceu isso, né? Quem sou eu para impedir a ação de Deus, né? E a despeito das perseguições dos líderes, a igreja continua a crescer. E isso é importante a gente entender que não é porque é o liderar, é o apóstolo Pedro, porque a gente vai ver que depois que isso acontece com o apóstolo Pedro, ele acaba se ausentando. Né? A gente não sabe para onde ele foi. Né? Alguns teólogos, principalmente católicos, vão dizer que nesse período ele foi para Roma, mas não existe nada que sustente isso, tá? Mas o que é interessante é que esses importantes líderes, apesar da morte de Tiago e a ausência de Pedro, isso não afeta o crescimento da igreja. A igreja prosseguiu crescendo, né? Demonstrando que não é por mim nem por você, mas é pela mão de Deus, tá? Então, Deus derruba Herodes, um perseguidor, alguém que estava querendo travar a obra do Senhor, e a igreja continua crescendo, tá? Falando aí sobre o retorno da missão de Barnabé e Saulo, né? Então, o capítulo 12, ele se encerra falando desse retorno da missão de Barnabé e Saulo. Só para a gente entender, no capítulo 11, a gente tem uma profecia muito importante. A Bíblia vai dizer que alguns profetas descem até Antioquia, né? E entre eles, Ágapo se levanta para dizer, através do Espírito Santo, que haveria uma grande fome
em todo o mundo, que aconteceu inclusive ali no período de Cláudio César, né? A escritura vai dizer. Esse período de fome está muito ligado, inclusive, à brutalidade ali, né? A crueldade de Herodes Agripa, que não queria fornecer trigo para outras cidades. Tá? Ele tinha ali um certo estoque, mas não queria fornecer. Então, isso ocasionou muitas mortes, inclusive por fome, tá? Esse imperador Cláudio reina ali nesse período, né, de 41 a 54 depois de Cristo. Esse fato foi amplamente documentado por historiadores aí, demonstrando, né, a veracidade de Lucas, né, dos detalhes que ele pontua que de fato aconteceram. A história secular contribui para trazer a veracidade do documento e a confiabilidade aí do que a gente tem na nossa Bíblia, né? E interessante que uma das regiões mais atingidas pela fome foi a região da Judéia, que especialmente porque no tempo de Cláudio, né, todos os judeus foram expulsos de Roma, né, e a gente tem isso, inclusive, lá no capítulo 18, falando, né, o Lucas falando sobre isso, e eles voltam, então, para a região da Judéia, muitos deles sem casa, sem terra, sem bens. Então, imaginem vocês como que estava ali a questão social daquela região, naquele período, né? Pessoas que não tinham, de fato, dinheiro para comprar necessidades básicas, e nem tinha também as necessidades básicas por causa da escassez de alimento ali naquele período, né? Então, foi muito grave isso, a ponto dos historiadores pontuar isso, né? Como o próprio Fábio José vai dizer ali, que muitas pessoas morreram por falta de recursos, né? Para comprar, porque não tinha, e pouca comida que havia também disponível naquele período, tá? Por conta disso, né, a igreja foi muito ágil e rapidamente socorreu os irmãos, é algo assim maravilhoso, tá? Porque Ágapo vem, traz essa profecia, e mesmo a profecia não tendo acontecido, né, a igreja já se levanta para socorrer esses irmãos. Então a gente pode tirar 2 pontos importantes aí sobre esse episódio, tá? Primeiro, a generosidade e o cuidado, né? Como eu acabei de dizer, a profecia não havia nem se cumprido ainda, e mesmo assim eles já se levantaram ali conforme os recursos que eles tinham para poder contribuir e socorrer esses irmãos. Assim, algo maravilhoso. Eles entenderam a dimensão, né, do que haveria acontecer, e mesmo ainda sem nem se cumpriu a profecia do que Ágapo havia dito, a Bíblia vai dizer que eles já se reúnem ali, né, e generosamente, o cuidado pelos irmãos, eles já se movimentam para poder contribuir para socorrer esses irmãos, mesmo antes de algo ter acontecido. Um segundo ponto que a gente pode ver é a organização e a transparência que esses irmãos fazem. Eles não fazem nada desorganizado, eles não fazem nada por baixo dos panos, pelo contrário, a narrativa vai dizer que aqueles irmãos tiveram cuidado de levar esses recursos, primeiro, através de 2 grandes líderes sérios da igreja, que era Paulo e Barnabé, que era Barnabé e Saulo. Né, eram conhecidos da igreja, eram pessoas que eram respeitadas, homens cheios do Espírito Santo e de fé, né, que Deus havia operado miraculosamente através da vida deles, tá? E um segundo ponto é que eles tiveram cuidado de direcionar isso à liderança da igreja, tá? Eles não favoreceram A e B, eles entendiam que a liderança era uma liderança séria, comprometida com a palavra e que haveria de saber e distribuir os recursos necessários para cada um conforme a necessidade deles, como a gente vê aí em Atos capítulo 2, né, em Atos capítulo 4, 5, a gente vê esse cuidado da igreja na distribuição, né, como o próprio Atos capítulo 6, ali, onde eles, inclusive, têm o cuidado de escolher pessoas para ajudar eles na distribuição diária dos alimentos, dos recursos. Então, eles entenderam a seriedade da coisa, levaram através de pessoas sérias, comprometidas com a palavra, né, e deram isso, direcionaram isso à liderança da igreja, ali, mostrando seriedade e transparência ali nos recursos, tá? Não foi nada feito às escondidas, não foi favorecimento de A ou B, pelo contrário. Foi feito conforme, de forma organizada e transparente, tá? Conclusão aí, para a gente já encerrar, a gente pode tirar algumas lições aí, né? A gente pode tirar inúmeras lições, né? Mas eu coloquei algumas aí que a gente pode contribuir aí. Primeiro, Deus é Deus. Ah, mas por que Deus não podia livrar Tiago? A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, mas a gente sabe que morrendo ele é Deus, vivendo ele é Deus. Né? A gente estando doente, ele é Deus. A gente sendo curado, ele é Deus. Né? A gente tem inclusive uma música que trata muito sobre isso e é uma realidade.
mais importante do que apenas Deus ter livrado Tiago da morte. Tiago morreu e está com o Senhor agora. Né? Então, eu sei que muitas vezes a providência de Deus, ela traz muitas vezes dor, a gente não entende, mas Romanos capítulo 8, verso 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele é Deus. A gente tem que se submeter e compreender que apesar de nós não estarmos entendendo agora os propósitos do Senhor, lá na frente a gente vai ver que a decisão dele foi a melhor. Né? Eu gosto sempre, quando eu vou tratar sobre isso, eu gosto muito de usar a vida de José. José passou por tudo aquilo que passou. Foi rejeitado pelos irmãos, teve inveja deles, foi lançado no poço, foi vendido como escravo, foi para uma cadeia injustamente. Mas lá no final, quando ele se revela para os irmãos deles, ele vai dizer assim: hoje eu sei por que o Senhor fez eu passar por tudo isso. Né? Foi para que ele guardasse o seu povo. Porque agora, na exaltação de José, Deus estava não só exaltando José, né, acerca da promessa e do sonho que José tinha e que Deus havia dado para ele, mas porque José agora poderia sustentar o povo de Deus. A família de José não morreu porque Deus providenciou ali que a geração dele, né, que a geração de Jacó sobrevivesse por causa de um cuidado soberano de Deus. Então, muitas vezes a gente não entende, mas Deus é Deus, tá? Um outro ponto, o Senhor é que livra teu povo. Irmãos, não tem nada que eu e você possa fazer para se livrar de determinadas situações. Quem nos livra é o Senhor. É Deus que livra o povo. Toda a história de Israel, a gente vai ver que os livramentos, né, assim, de algo impossível, foi fruto da mão poderosa de Deus. O próprio povo saindo do Egito, né, entre outras situações aí, foi Deus que livrou. Tá? É o Senhor que livra. Se Ele não livrar, meus irmãos, nada a gente pode fazer. Né? Como diz aquele salmo, que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A gente esses últimos dias tem tomado isso tão claro, eu e minha esposa, por quê? Irmãos, parem e pensem em todo esse meio de pandemia que a gente está vivendo. A gente pode tomar todos os cuidados do mundo, a gente pode usar máscara, a gente pode usar luva, a gente pode usar o que for. Se o Senhor não nos guardar, irmãos, desculpa, em vão a gente faz isso. A gente não pode ser presunçoso em não tomar todos os cuidados, mas a gente tem que ter a plena certeza que se o Senhor não guardar, a gente não tem o que fazer. É Ele que nos livra, tá? Outro ponto, não subestime o poder da igreja que ora. Irmãos, a igreja que ora, ela vê os milagres de Deus. A igreja que se coloca em um propósito para orar, para interceder ali incessantemente, ela vê o milagre acontecendo. Né? Quando a gente vai estudar a história dos grandes avivamentos, os grandes avivamentos aconteceram porque a gente viu uma igreja inconformada com o grau de espiritualidade que se estavam vivendo. E eles começaram a orar, interceder, buscar um avivamento, e o avivamento aconteceu. Porque a igreja que ora vive os milagres do Senhor de fato. Então não subestime o poder da igreja que ora. Quando a nossa liderança lá, né, o líder de louvor ou o próprio pastor diz: igreja, vamos agora levantar um clamor, vamos interceder num só propósito. A gente tem que compreender que isso é algo assim que de fato vai trazer o milagre, né? Que vai trazer resposta do Senhor, né? Então a gente não pode subestimar o poder, não só do poder da igreja que ora, mas o poder da oração, né? Do justo que ora, tá? Um outro ponto, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus disse isso a Pedro, e de fato é uma verdade. Nada, irmãos, pode impedir a ação de Deus, né? Eu não sei se todos vocês sabem, mas os presbiterianos mais antigos aí sabem que o hino oficial da igreja presbiteriana renovada é o Ninguém Detém, Aleluia, é obra santa. Porque, de fato, ninguém pode deter a obra do Senhor, a obra que o Senhor está realizando. Nem eu, nem você, né? Esse hino vai dizer que nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, porque ninguém detém de fato obra santa. Então, a gente vê que pode se levantar líderes religiosos querendo prevalecer contra a igreja do Senhor, pode se levantar reis, pode se levantar tiranos, eles são abatidos, eles são convertidos, mas a obra do Senhor não para. Ela prevalece, ela continua, ela vai sendo estendida, ela vai sendo propagada, né? Mesmo com o martírio,
né? Um grande teólogo aí vai dizer, inclusive, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho, né? É que traz aí o crescimento, porque mesmo a igreja sendo perseguida, pessoas morrendo, a obra do Senhor não para, ela continua crescendo, tá? Outro ponto, generosidade e cuidado, né, como a gente viu aí, a igreja ela precisa ser essa igreja ativa, essa igreja que tem esse cuidado com os irmãos, em socorrer, em ajudar, em se ter essa generosidade mesmo, de tirar o escorpião do bolso mesmo, né? Nesse aspecto eu tenho que concordar com o Edir Macedo, porque ele fala que a parte mais difícil do homem se converter é o bolso. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas se dizem convertidas de coração, mas os seus bolsos ainda não foram convertidos, porque elas não têm essa generosidade, esse cuidado em poder investir mesmo na obra do Senhor para socorrer os irmãos, para socorrer aos necessitados, sabe? Então a igreja ela tem que se agir, ela tem que agir. Quando a igreja ouve uma situação onde o pastor fala lá, irmãos, a gente precisa de cesta básica, a gente precisa disso, precisa daquilo, ou quando ela sabe que tem algum irmão necessitado dentro da igreja, ela tem que se agir. Ela tem que ser uma igreja generosa, ela tem que ter esse cuidado, tá? Então isso é extremamente importante, né? Se você tem dificuldade com isso, meu irmão, ore ao Senhor, porque você precisa ser uma pessoa generosa, você precisa ser essa pessoa que vai estar aberta aos cuidados, né, às dificuldades dos irmãos, e está disponível para ajudar, para socorrer, para ter esse cuidado, tá? A gente viu isso muito claro, a igreja não tinha nem visto o cumprimento da profecia, mas o fato deles entenderem que foi o próprio Espírito de Deus falando sobre a boca de Ágabo, a igreja já se envolveu, se empenhou em cada um dos seus recursos ali, conforme eles tinham, para poder socorrer esses irmãos. Isso é muito lindo. Tá? Então, isso é um ponto para nós também. E também a transparência e organização. Né? A igreja, nós, quanto igreja, meus irmãos, a gente não pode fazer nada às escondidas. Tem que ser algo muito claro. Tem que envolver a liderança da igreja. Tem que envolver os irmãos aí que estão à frente, né? Que foram levantados pelo Senhor aí, né? Para estar distribuindo os recursos, para estar organizando a obra de Deus, para estar organizando aí as coisas, trazendo transparência. Então, não é trazendo mérito para a nossa igreja, porque tem muitas igrejas que praticam isso, mas a nossa igreja é transparente com relação a isso. A gente tem um tesoureiro na igreja, sabe? A gente tem uma pessoa que é responsável por cuidar disso, de prestar conta por que entra, por que sai. Então, isso é muito importante. Nós, quanto igreja do Senhor, quanto cristãos verdadeiros que nasceram de novo, a gente precisa ter essa transparência, essa organização, de saber que é muito sério. Os recursos que a igreja recebe dos irmãos generosos que estão ali em abençoar, isso é muito sério. E a gente tem que fazer isso de forma transparente, de forma organizada, né? Não, infelizmente, como a gente vê em outras chamadas igrejas por aí, onde o líder está andando de jatinho, andando de coisa, e a gente vê pessoas passando necessidade dentro da igreja. Tá? Então, essa liderança tem que ser transparente, tem que ter seriedade, tem que ser uma liderança de fato que nasceu de novo, tá? Para trazer aí a divisão dos recursos necessários aí. Né? Então, isso é um ponto para a gente também. Tá bom, meus irmãos?